nome do senhor? Nilson Araújo de Souza. Senhor Nilson, um pouco da sua história. O senhor é formado no quê? Economia. Economia? Em qual universidade? Universidade Federal do Pará. Do Pará? Qual a sua relação com o Mato Grosso do Sul? Eu fui para Mato Grosso do Sul em 1983, inicialmente assessorar o governo do estado, na época o governo do Dr. Wilson, através da bancada na Assembleia Legislativa, que na época tinha como líder o então deputado Walter Pereira, atualmente senador pelo estado de Mato Grosso do Sul. Né? Então, inicialmente eu fui assessorar o Dr. Wilson. Depois, na mesma época, comecei a assessorar o então senador Marcelo Miranda. Ele fazia parte da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, da SUNAMAN, que é a Superintendência da Marinha Mercante, que tinha sido criado na época. Né? Aí eu assessorei no Senado e depois terminei cumprindo o papel na campanha eleitoral para governador do Marcelo Miranda. Eu fui indicado para coordenar a elaboração do programa de governo e depois terminei tendo que assumir também a coordenação do programa de televisão. E nesse processo terminei indo para Mato Grosso do Sul, porque eu ia para lá e voltava, não ficava lá. Né? Mas terminei sendo convidado para participar do governo e nesse processo transferi à universidade. Eu era vinculado à Universidade Federal da Paraíba, e aí transferi para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Uhum. Sabemos que a história do Mato Grosso do Sul ela é cheia de alguns entraves. Por exemplo, a saída do Henri Amorim, a entrada de um outro governador, a saída do segundo governador. Como é que se deu essa coisa durante o processo que você estava trabalhando no governo do estado do Mato Grosso do Sul? Bem, quando eu cheguei lá, já havia passado essa fase inicial de conturbação da formação do Estado. Né? No momento em que se formou o Estado, não havia um consenso entre as lideranças políticas do Estado, basicamente Pedro Pedrocian, Rachid Saldanha Dese, e outras lideranças que na época eram vinculadas à Arena. Não havia um consenso de quem deveria ser o governador. Então, como não havia, e era um governador nomeado, terminou o governo Geisel, que foi quem dividiu o Estado, nomeando uma pessoa de fora, um técnico, Henri Amorim Costa, que era um gaúcho. Né? Mas o Henri, apesar de ser considerado um bom técnico, um bom administrador, não tinha a sensibilidade política e a habilidade política de lidar com aquela complexidade que era a liderança de Mato Grosso do Sul. Terminou ficando pouco tempo e nesse processo o Pedrocian, mais uma vez, não conseguiu se viabilizar para ser ele, que era ele que queria ser, terminou tendo que apoiar o prefeito antes que virou capital, né, de Campo Grande, que era o Marcelo Miranda. Então o Marcelo Miranda foi nomeado governador, mas o que o Pedrocian pôde fazer para assumir o cargo, ele fez. Inicialmente pressionou o Marcelo para tirar da chefia da Casa Civil o João Leite Schmidt, que era tido como grande articulador político do Estado, e terminou depois conseguindo tirar o Marcelo, e ele, Pedrocian, assumiu. Né? Assumiu por pouco tempo, porque logo depois, em 1982, houve eleições para governador do Estado. Ele lançou o seu candidato, que era o ex-prefeito de Dourados, né? E a oposição, liderada pelo MDB, o antigo o PMDB, lançou o Dr. Wilson Barbosa Martins e ganhou as eleições. Né? E foi exatamente esse período que eu cheguei, quando já era o governador Wilson Barbosa Martins. Sim. Você pode me falar um pouco sobre a proposta educacional do Wilson? Essa não foi a área que eu mais acompanhei. Né? Eu me envolvi mais no processo de assessoria ao governo, através da bancada na Assembleia, muito mais nas questões econômicas, nas questões começou na época a ver a ocupação
de terras, pelo movimento de sem terras. Na época nem tinha ainda o nome de MST lá no Estado. Eu assessorei o processo de negociação com os sem terra, que resultou no primeiro assentamento que foi feito lá na região, né? Mas essa parte educacional eu não me envolvi muito. Eu vim me envolver já depois no governo Marcelo Miranda, que eu tive algum grau de integração maior. Mas no governo do Dr. Wilson eu não me envolvi nessa parte. Assim, é interessante você ter falado sobre isso. Como era qual eram os caminhos para essa coisa de se entregar lotes no Mato Grosso do Sul, naquele período que você estava trabalhando com essas atividades? A primeira ocupação de terra se deu lá na região de Viema. Era uma terra que tinha sido concedida há várias décadas para uma empresa colonizar. A empresa nunca veio colonizada, era uma terra muito fértil, né? E aí o movimento Sem Terras ocupou, né? E foi um processo longo, demorado de negociação, porque o governo do Estado não tinha, como ainda hoje não tem, instrumentos legais para realizar a desapropriação para fazer assentamento. O governo federal, na época, ainda o regime ditatorial, né, o governo Figueiredo, né, não tinha como meta, né, a realização de reforma agrária, né, e ao contrário, começou a pressionar o Dr. Wilson para realizar o despejo que foi decretado pela Justiça, né. Aí uma situação complicada. O Dr. Wilson tinha feito a sua história, e boa parte do PMDB lá do Estado, defendendo a reforma agrária. Aí de repente, na primeira ocupação que se dá sobre o seu governo, se ele tivesse que despejar, podia ter, inclusive, problema sério no despejo. Então daí a negociação. Nesse processo de negociação, com muita tensão, muito conflito, os sem terra terminaram aceitando sair, porque o governo se comprometeu a resolver o problema. E isso implicava em o governo escolher, em ser escolhido uma terra, pelo próprio movimento, né? Ser escolhido uma terra, e essa terra seria comprada pelo governo, né? Terminou sendo escolhida essa terra em uma outra região. Essa terra foi comprada pelo governo, e começou a haver o assentamento, né? Dali em diante, houve novas ocupações, principalmente durante o governo do Marcelo Miranda, né? E aí o tratamento já foi diferente, né? Já estava ao nível federal o governo de Sarney, que tinha sido o governo de transição para o fim do regime ditatorial. Então o que ocorria? Cada ocupação, o governador Marcelo Miranda se sentava com os representantes do sem terra, por um lado, com os representantes dos proprietários de outro, com a sua assessoria, da qual eu fazia parte, e negociavam um acordo. O acordo significava o seguinte: os sem terra aceitavam abrir mão de parte da terra ocupada e, por outro lado, os proprietários abriam mão para efeito de desapropriação para fim de reforma agrária de uma outra parte, né? Com isso, o governador conseguia que o presidente da República desapropriasse aquela área, além disso conseguia recursos para fazer o assentamento, né? E aí o governo do Estado, através das empresas do Estado, a Agrosul, o Iagro, a Empaé, né, dava apoio para o assentamento, né? Então aí avançou o processo de assentamento, né? Me lembro quando se saiu, quando terminou o governo Marcelo, havia no Estado 25 assentamentos agrícolas no Estado, e todos eles na época tinham assistência do governo do Estado, tinha apoio desses órgãos aos quais eu me referi, né? Então foi um processo que acelerou mais e teve, digamos, uma política mais definida já no governo do Marcelo. No governo do Dr. Wilson foi a fase inicial, que ainda não tinha uma política claramente definida para esse fim. Sim. Como você vê assim, os bastidores da tirada do governador? Porque assim, os jornais eles só citam, né? Mas fica faltando algumas peças, né? Como se consegue tirar um governador? Parece até para os dias atuais, parece algo confuso, né? Está se referindo à primeira saída do Marcelo quando ele foi nomeado, né? Porque tem os dois momentos. Tem quando ele foi nomeado, foi lá no começo do Estado, em 1979, né? E tem depois a eleição dele, né, em 1986, que ele ficou 4 anos, né?
Nesse primeiro momento, né, estava claro, a meu ver, isso eu pude perceber nas conversas que tive lá com várias lideranças importantes, né, que desde o começo, quando o doutor Pedrocian concorda com a nomeação do Marcelo, é porque queria apenas que ele ficasse um tempo, um interregno, um intervalo, para depois o Pedrocian assumir, né. Só que o Marcelo começou a fazer um bom governo, né. Foi considerado como um dos melhores governos daquele período, porque o Marcelo era engenheiro, estava fazendo uma boa administração na capital, e o Marcelo fazendo um bom governo, ficaria difícil depois que ele saísse para o Pedrocian assumir, né. O Pedrocian, eu acho que se ele tivesse um pouco mais de paciência, ele teria esperado pela eleição de 82, que eu acho que a chance dele ganhar, do próprio doutor Wilson, era muito grande. Tanto é que ele lançou o Zé Elias, que não tinha peso político nenhum, e que foi difícil o doutor Wilson ganhar, mesmo do Zé Elias, né? Se fosse o Pedrocian, talvez o Pedrocian tivesse ganho. Ele não teve paciência, ele queria ser logo o governador, né? E é o seguinte, como o João Leite Schmidt, né, era tido ali como o principal articulador político do Estado, era o chefe da Casa Civil do Marcelo, então dava sustentação política importante para o Marcelo. Então o caminho para poder, digamos, isolar o Marcelo, para poder tirá-lo depois, era primeiro pressionar para sair o Schmidt. Foi isso que o Pedrocian fez, né? Pressionou para sair o Schmidt do governo, o Marcelo terminou concordando, tirou o Schmidt, achando que com isso iria apaziguar ali o conflito com o Pedrocian, mas ao contrário, ali foi o prenúncio da própria caída dele, né? Tudo isso foi da própria queda dele. Quer dizer, tudo isso aí foi muito conflituoso, porque as outras lideranças, na época da Arena, depois virou PDS, né? As outras lideranças, como o Canale, o Rachid Saldanha Dese, né? Não concordavam com essa posição do Pedrocian de tirar o Marcelo, né? Terminaram, inclusive, depois saindo com o Marcelo da Arena, não ficaram na Arena, foram formar o PP, o Partido Popular, não é o atual Partido Popular na época liderado pelo Tancredo, e a partir dali se integraram depois ao PMDB. Ah, sim. Eu gostaria de agradecer a sua fala. Eu acredito que não vai ser a última, porque eu agora, com essa primeira fala, eu vou querer marcar uma entrevista com o senhor para poder ter mais informações sobre isso, porque faz parte da história do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul está no momento em que ele está tentando se redescobrir, e como ele é formado por pessoas que não são do Estado, essas pessoas voltaram para os seus estados de origem ou saíram do Estado e levaram as memórias juntos. Eu estou tentando buscar algumas delas aqui, e a do senhor vai ser muito importante para o Núcleo de Memória e História.